Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus compara o reino dos céus com 2 realidades muito importantes. Primeiramente, ele vai comparar o reino dos céus como a semente de mostarda. Uma semente que é pequenina, mas quando o homem ele lança essa semente no seu jardim, ali essa semente ela vai germinar, ela vai crescer e vai se tornar uma grande árvore. Assim é o reino dos céus em cada um de nós. Esse reino dos céus ele é semeado através da palavra de Deus, onde o anúncio do Evangelho foi semeado no nosso interior. E esse anúncio do Evangelho, na medida em que nós vamos cultivando, nós vamos cuidando, esse anúncio do reino, ele começa a se transformar em nós. E ele que era uma semente, ele cai no solo do nosso coração e nós começamos a experimentar essa mudança que vem a partir dessa semente do reino de Deus. Por isso que é uma semente bem pequenina, porque o reino de Deus ele se manifesta de uma forma muito sutil, sem muito nós percebermos em nossa vida. Por isso que nós precisamos ter uma capacidade de união com Deus, para que, unidos a Deus, através do Espírito Santo, possamos perceber aquilo que Deus realiza também na nossa vida. Por isso que, quando Jesus compara o reino de Deus com uma semente de mostarda, e ele vai dizer que depois, essa semente, depois que ela cresce, ela se torna uma árvore e as aves do céu vêm fazer ninhos sobre ela. Nós vemos que Jesus Cristo está nos chamando a atenção sobre a nossa própria vida, a nossa própria vocação de cristãos. Porque esse reino que começa já a crescer em nós, ele começa a se tornar visível pelas pessoas, através da nossa mudança de atitudes, a nossa mudança, a nossa forma nova de falar, a nossa forma nova de se portar, de conviver com o outro, de pensar, de julgar. Tudo isso vai fazendo com que a nossa vida mude e as pessoas vão percebendo. E quando as pessoas vão percebendo, elas vão percebendo porque essa semente em nós do reino está crescendo. E assim nós começamos a nos tornar essa grande árvore onde as pessoas vêm fazer o seu ninho. E fazer o ninho significa vir buscar segurança. Assim deve ser a nossa vida. Depois Jesus ele vai fazer uma outra comparação que tem a ver com a vida espiritual, que tem a ver com a nossa prática espiritual, onde ele vai comparar o reino de Deus com o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha. Veja que esse fermento na massa ele não aparece. O fermento ele se mistura na massa e a massa esconde o fermento, mas o fermento faz crescer a massa. Assim nós vemos também a nossa vida, o nosso testemunho, o sinal de Deus na nossa vida sempre será a prática do Evangelho. Sempre será essa manifestação exterior da nossa unidade com Deus no nosso interior. Por isso que nós precisamos ter as nossas práticas espirituais, a nossa oração, a nossa meditação da palavra, a nossa busca de conhecimento de Deus. Veja que tudo isso as pessoas não veem,
porque muitas vezes nós fazemos isso no escondido do nosso quarto, na nossa casa. Nós fazemos isso no nosso grupo, na igreja. Nós fazemos isso dentro da celebração litúrgica. Mas, quando nós saímos desses ambientes e vamos para o mundo, as pessoas lá do mundo percebem que em nós há alguma coisa diferente, há alguém diferente. E aí sim, aquilo que foi feito no nosso escondido, na simplicidade, começa a se tornar manifesto através da nossa vida para a vida do mundo. E aí sim, nós começamos a permitir com que o reino de Deus se manifeste e transborde da nossa vida para a vida do nosso irmão. Por isso que Jesus Cristo ele usa essas imagens da semente, essa imagem do fermento, como esse sinal do reino de Deus. Porque assim deve ser a nossa vida. Na medida em que nós vamos crescendo na prática da palavra, na prática dos mandamentos, na prática da doutrina, quanto mais nós vamos crescendo nas nossas práticas espirituais, mais nós vamos sendo capazes de realmente permitir com que o reino de Deus se manifeste ao mundo através da nossa própria vida. Busquemos cada vez mais exercitar a nossa vida nessa prática do reino de Deus, para que essa semente pequenina ela germine, cresça e dê frutos e se manifeste, para que nós possamos ser uma segurança para aqueles que estão à nossa volta, que nós possamos ser esse fermento que mesmo ali no meio da multidão, sem ser percebido, possamos fazer a diferença e fazer com que a massa cresça de uma forma boa, porque o nosso testemunho faz com que tudo aquilo que está à nossa volta reflita e pense sobre as suas atitudes. E aí a nossa vida ela se torna também um grande sinal de Deus para essas pessoas. E aí sim nós seremos essa grande palavra viva da salvação. Sejamos essa semente e esse fermento para que o reino de Deus se manifeste através de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.